Eu vou agora, com esse anúncio, né, dos ministros pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, eu gostaria de conversar com o economista e sócio da Valor Investimento, o Davi Leles. Davi, muito boa noite, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Davi, é justo você atribuir essa elevação do dólar para 5,24 em função do anúncio do nome do Haddad? Boa noite, William. Boa noite, Fernando. Prazer estar aqui falando com vocês hoje. O dólar ele é um excelente termômetro de risco do país. Então, quando nós temos esse tipo de anúncio acontecendo, ou seja, nomes indicados que não representam nomes técnicos, mas nomes políticos, acaba assustando o investidor estrangeiro e realmente com a fuga de capitais e com esse aumento do nível do risco país brasileiro, esse dólar ele pode indicar sim um medo dos investidores frente a esses anúncios, mas eu faço uma observação. A Bolsa ela não reagiu de forma negativa e o dólar também não subiu de uma hora para outra hoje, ou seja, ela veio caindo durante uma semana muito difícil. Ao longo da semana já vinha se comentando, burburinho nos bastidores, como vocês bem sabem, que o Haddad ia ser indicado. Por isso que a Bolsa não se assustou hoje, não caiu forte, até subiu um pouco depois do anúncio. Mas como bem vocês comentaram, esse anúncio não foi para o Haddad, mas foi para os outros nomes da economia. E o dólar subindo é uma ótima indicação de medo dos investidores estrangeiros e também aqui do Brasil. Bom, o senhor é da Valor Investimentos. Como funciona o mercado financeiro? O investidor está fora do país, ele está acompanhando essa polarização. É claro que ele recebe ali um lead, um resumo dos principais problemas ou os indicativos. Mas existe uma pesquisa sobre a pessoa física que vai desempenhar aquele papel? Isso é levantado ou é apresentado para o investidor falando, olha, essa pessoa que foi para a Fazenda, ele foi prefeito de São Paulo. Na gestão dele, a situação era essa. Existe esse comportamento do mercado financeiro para esse investidor? Perfeitamente, William. O mercado não é questão simplesmente de opinião, mas é onde sai negócio. É onde estão colocando dinheiro, onde estão fechando negócio. Então, onde realmente nós conseguimos ver onde as pessoas, os investidores, realmente estão acreditando para onde vai a economia. Então, para isso, a gente tem que analisar os nomes. Haddad, Fazenda, ele vai ter o fatiamento dos ministérios, né, nessa transição de governo. Então, a gente vai ter o Ministério da Economia fatiado em Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Planejamento, Orçamento e Gestão. A gente tem Rui Costa, da Casa Civil, que é um petista de longa data e também ele sempre foi articulador do Lula. Nós temos Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, que também é um velho conhecido. Nós temos Múcio, como bem comentou o Fernando, da Lá da Defesa, que participou do segundo mandato do Lula, mas é um aceno aos militares, é uma aproximação aos militares, quase que um faz-me rir ali para ganhar algum apoio. E o Mauro Vieira, das Relações Exteriores, que vem do governo Dilma. Então, claramente, esse aceno do Lula foi para os petistas e foi para os apoiadores, com toda essa equipe formada, para o petista raiz, para o apoiador da esquerda. E o mercado ele não gosta muito desse posicionamento de esquerda. Então, analisando nome a nome, o mercado geralmente precifica melhor nomes mais técnicos. Quando a gente tem uma equipe, principalmente nesse recado que é dado ao mercado, no primeiro anúncio, de nomes políticos e não técnicos, o mercado ele vai sim na vírgula analisar o perfil de cada um e pode se assustar, junto com o detalhe de ter sido anunciado no dia do jogo, que é o que a gente chama daquela técnica de cortina de fumaça, onde você cria algo para criar uma distração e tirar o burburinho, tirar os comentários de algum fato que você não quer que repercuta. Se não quer ser repercutida, justamente para não causar uma alta de dólar, não causar uma queda de bolsa e uma fuga de investidores estrangeiros e nacionais. Davi, nós estamos com o comentarista PAN, Fernando Conrado. A palavra é sua, Conrado. Não, o que a gente viu hoje aí, eu acredito que o balão de ensaio do Haddad foi muito bem testado, as variações possíveis do seu nome já ocorreram antes, tanto que a Bolsa hoje continua aí, óbvio, perdeu muito valor, tá com 107 mil pontos, se eu não me engano, hoje ficou empatada no dia de hoje, e o dólar também a gente já teve ele batendo a 5,41, hoje foi mais uma flutuação aí, na minha visão, dentro das expectativas. Aí eu pergunto ao senhor, o que tu espera dentro desse fatiamento que o senhor acabou de comentar? Como será a resposta do mercado? O mercado, já aceitamos, já fomos entubados, então vai ficar tudo por isso mesmo, vamos ver como é que a gente consegue jogar esse jogo, ou vai ser tudo uma nova surpresa a partir de agora?
Perfeito, Fernando. Eu acho que existem dois pontos principais que têm que ser discutidos e que o mercado ainda não precificou. O mercado geralmente vive de expectativas, ele tenta adiantar o que vai acontecer. O que não está no preço das ações, não está no preço do dólar e da bolsa ainda. Existem dois fatores aí, que você mesmo comentou e tocou. O primeiro é, quais são os próximos nomes dessa equipe de transição? Quais são os próximos nomes do restante do Ministério da Economia que foi fatiado? Esse fatiamento preocupa o mercado, caso ele seja usado para ganhar popularidade, para ganhar votos ou para ganhar articulação dentro do governo. Se você tem mais pedacinhos para distribuir, você consegue agradar mais pessoas e acaba ali distribuindo cargos de uma maneira não técnica, não pensando na economia, mas quando a política é o fim e não a economia é o fim. Então você tem uma inversão de valores. Geralmente a política deve servir à economia, que vai servir ao povo. Mas o que a gente vê num governo que não é técnico, a gente tem a economia servindo à política, servindo ao benefício de algumas pessoas da cúpula do governo. Isso ainda não está no preço. Um dos próximos nomes que serão escolhidos. Começamos com o pé esquerdo, com nomes não técnicos, com nomes políticos já apoiadores do governo e velhos conhecidos aí da velha política brasileira. Se os próximos nomes que aparecerem forem nomes positivos, forem nomes técnicos, nomes de competência e não políticos necessariamente, a gente provavelmente vai ver a Bolsa e o dólar reagindo positivamente. E o segundo ponto, talvez até mais importante do que isso, é a PEC de transição, a PEC que estão chamando de PEC do estouro. Dependendo de quão responsável ou quão irresponsável esse governo vai ser com os gastos, a Bolsa vai reagir muito forte. Por quê? Por um detalhe importantíssimo. Quando a gente tem mais gastos do governo, as contas públicas são mais difíceis de entrar no cofre público e não existe dinheiro público, existe o nosso dinheiro para pagar as contas e contribuir com o governo. Quando esse dinheiro nosso é mal utilizado, nós vemos provavelmente mais inflação. Alta de juros, a alta de juros para combater essa inflação causa mais endividamento. A relação de dívida-PIB explode e aí a gente entra num ciclo vicioso de não crescer e ter também uma estagnação financeira acompanhada de alta de preço, que a gente chama de estagflação. A gente não quer chegar nesse ponto. Bom, vamos lá. Quando nós ouvimos o governo falando sobre essas variações do mercado, é muito comum você ouvir falar, não, isso é um movimento dos especuladores, daqueles que estão especulando. E existe uma narrativa para desconstruir, às vezes, uma decisão que não foi técnica, né? Então, não é assim, olha, o mercado está reagindo porque eu não coloquei um técnico. Na verdade, não, o mercado está reagindo assim porque eu tenho especuladores. É a narrativa, é isso? Depende muito da análise, William. Nós temos duas coisas no mercado que têm que ser levadas em consideração. O que é ruído e o que é sinal. Sinal, o que realmente importa é a mensagem que a gente quer passar e é aquilo que vai afetar o nosso país no médio e no longo prazo. Ruído é aquilo que vai causar um burburinho de curto prazo, vai causar algumas flutuações e pequenas altas ou pequenas quedas é o que a gente chama que os especuladores vão aproveitar essas pequenas altas e quedas. Quando é algo preocupante? Se for uma notícia que saiu, que indica uma mudança estrutural de governo, estrutural da economia, ou seja, decisão de ministros, mudança de ministérios, aprovação de lei de diretrizes orçamentárias, teto de gastos sendo respeitado ou não, relação dívida-PIB saindo 70% com superávit primário explodindo para 90%, 95%. Me chamaram até de pessimista quando eu falei que poderia chegar nisso em alguns veículos de comunicação, mas realmente pode chegar se os gastos forem mal feitos e mal administrados. Isso é uma mudança estrutural. Mudanças estruturais, sim, mudam estruturalmente e afetam a Bolsa por longo prazo. Juros afetam diretamente o preço das ações, o preço dos mercados, como o dólar vai reagir, e isso daí, sim, afeta estruturalmente. Aquilo que é ruído, notícias de curto prazo, ou então alguma fala mal colocada, isso daí afeta a Bolsa no curto prazo para especuladores, mas no longo prazo, Bolsa é lucro de empresa, saúde financeira do país e das empresas que compõem aquele país. Então, os juros, a inflação e a saúde das empresas, dando lucro ou não, vão contar muito mais do que aqueles ruídos de curto prazo. Mas o que a gente vê hoje nas notícias e o que a gente vê hoje no governo são mudanças estruturais. E isso muda, sim, o panorama de Bolsa para o longo prazo, não necessariamente só os especuladores que vão ter que reagir a essas flutuações, mas também os investidores que levam em consideração o médio e longo prazo do país e dos investimentos. Bom, vamos lá. Conrado, vem uma provocação para você, porque a gente está falando do gerenciamento de crise e de um planejamento de um futuro governo, né? A gente está montando as bases, a sustentação disso tudo. E aí, a gente tem um anúncio da Casa Civil, que tem essa função de ajudar o governo a gerenciar e integrar todas as funções, ou seja, um papel importante
dentro desse cenário. Casa Civil, Rui Costa. Eu vou ter que comentar mais uma vez, eu fico até constrangido ter que falar isso, né? Mas olha o nome que a gente está trazendo. Parceiro do Lula há muito tempo, petista há muito tempo, mas o governador da Bahia que comprou, agora não foi durante o mensalão, não foi durante o petrolão, foi durante a Covid, o Covidão, comprou aí respiradores de uma empresa de maconha, né? Gastou milhões e esses respiradores sequer chegaram, gastou dezenas de milhões de reais, sequer chegaram. Agora esse vai ser o responsável por ser o gerente dos ministros do Lula. O bloco de ministros trazidos hoje aí, William, são aqueles mais próximos do governo, do presidente, são aqueles de maior confiança, o ministro da Justiça, né? É o da Casa Civil. A gente está pegando aí o ministro da Defesa, que vai cuidar do nosso país contra inimigos externos. Então a gente compreende que todas essas vinculações, não sendo técnico, o Haddad, que foi, né, incompetente aí, tem uma fala dele, acho que a produção poderia até procurar e colocar, dizendo, eu não entendo nada de economia, eu fiz um cursinho e da colei do meu colega. Então é uma vergonha o que a gente vive no Brasil, e aí, como muito bem falou o nosso colega aqui do Líder, ele fala o quê? São mudanças estruturais. Então, até que ponto o mercado foi pego de surpresa? Até que ponto o mercado pode se assustar com todos esses nomes aí? A gente vai ver nos próximos dias. Foi exatamente o que ele falou. Olha só, tem ruídos, que são essas coisas do dia a dia, e tem essas estruturais. As estruturais talvez vai ter um preço agora, numa retomada de mercado na segunda-feira. Agora, todos esses ruídos fazem a alegria do especulador, né? O especulador, meu amigo, esse cara não quer uma economia aqui, sadia, andando. Ele ganha dinheiro no alto e na baixa, porque ele ganha dinheiro vendendo e ganha dinheiro comprando, né? São essas operações diárias aí que ele tem mais oportunidades do que ver um país crescendo de maneira constante, que é essa informação da Bolsa de Valores que o nosso especialista aqui do Líder nos traz. É o crescimento das empresas que aumentam o nosso valor de bolsa e que fazem a economia crescer no Brasil, exatamente pela geração de riqueza. Então, Conrado, quando você fala desse perfil, né, da administração do sobe e desce, porque é ali que se movimenta o dinheiro, Davi, o perfil do investidor hoje, ele não é tão agressivo, ele é um perfil mais conservador. Acredito eu que nessa análise, quando eu pego o nome do Haddad, para o que ele foi escolhido, vejo o histórico dele, vejo ele falando sobre o curso que ele fez. Eu pego o histórico do governador, que foi indicado para a Casa Civil. Eu, como investidor conservador, é a grande maioria? Primeiro me tire essa dúvida. O investidor, ele é esse conservador? Isso não assusta ele? Com certeza. A gente tem um cenário hoje, e a gente precisa contextualizar para entender para onde a gente vai caminhar, um cenário hoje de juros muito altos. Historicamente, o Brasil ele tem juros reais muito altos. Nosso maior produto de exportação não é minério de ferro, não é laranja, não é café, são juros reais positivos e altos por muito tempo. Isso atrai muito mais o gringo, isso atrai muito mais o investidor estrangeiro. O que não necessariamente é saudável para o país. Quando você tem juros muito altos, o investidor conservador, ele consegue investir de maneira mais segura e consegue investir de maneira mais constante, porque ele investe em renda fixa e ganha da inflação. Esse é o cenário que a gente tem hoje. Mas quanto mais altos estão os juros, menos os investidores se alavancam, menos o empresário pode contrair dívidas para poder aumentar seu negócio. Então você tem um inibidor de crescimento quando você tem juros muito altos. Os juros, eles tiveram que subir, e o nosso presidente do Banco Central até atuou de maneira muito rápida e muito forte, sendo bastante eficaz, subindo esses juros para controlar a inflação. Uma inflação que veio de uma demanda muito alta e de uma oferta muito escassa, porque a gente teve na pandemia quebra de cadeias produtivas. Então essa inflação explodiu, a gente teve que subir juros, e isso é bom para o investidor conservador, mas com ressalvas. Se a gente começa a falar de um governo que pode representar um risco de crédito, ou que pode fazer empresas quebrarem, pode fazer empresas terem que dar o calote na sua dívida, o nome disso é risco de crédito. Esse risco de crédito é um risco que você tem uma renda fixa rendendo, e de repente ela não vale mais nada. Então preocupa sim o investidor, não pelo risco de mercado de variação dos preços, que o investidor conservador ele não vai investir em bolsa, mas ele vai investir em renda fixa. Se a gente aumenta o risco país e a chance do calote de uma dívida, seja do país ou de empresas, a gente chama de default,
Isso assusta e muito o investidor conservador. Você está certo quando fala que hoje o investidor ele é mais conservador, porque hoje com uma bolsa tão variável, com um risco país tão alto e com uma renda fixa rendendo acima da inflação no nível de 14% ao ano, o investidor ele vai olhar para uma bolsa que rende às vezes o mesmo valor, só que com mais risco, ele vai preferir investir na renda fixa. Mas para o país, esses juros altos são muito ruins e representam um Banco Central contracionista, também chamado de posicionamento hawkish, onde você sobe os juros para controlar a inflação. Qual é o melhor dos mundos? Se a gente coloca a casa em ordem, a inflação é controlada, a gente tem outros meses de deflação em alguns produtos, e o nível de preços cai e fica estabilizado, nós vamos ter espaço para poder cair juros. E aí sim, com queda de juros, o empresário que tem um pequeno negócio, que tem um restaurante, emprega 2 ou 3 pessoas, ele vai poder pegar um empréstimo e expandir a sua rede, vai poder pegar um empréstimo e contratar mais gente a juros mais baixinhos. O PIB ele vai passar a crescer mais, porque a gente gira mais dinheiro na economia e a bolsa volta a subir, novamente atraindo os investidores. A gente tem que comprar a bolsa geralmente na baixa, mas se você não tem pelo menos uma sinalização de que ela vá subir, as pessoas realmente ficam mais receosas e mais conservadoras com razão. Conrado, as suas conclusões. As conclusões é a gente enxergar o cenário econômico de uma maneira bem simples para o nosso telespectador aqui. Quanto maior os juros, tu não vai querer te arriscar, tu vai dançar com a tua irmã, né? Não vai comer ninguém também, desculpa os termos, mas tu vai ficar lá com o teu dinheirinho no banco, bem feliz. Ao passo que os juros estão menores, já não vale deixar dinheiro no banco. Tu já consegue, vou ter que fazer novos negócios, vou ter que abrir uma nova frente de emprego, vou ter que fazer um novo empreendimento, vou abrir uma loja nova, vou contratar mais pessoas, mais dinheiro na economia, mais riqueza sendo criada, mais valor econômico, mais receita em tributação, país crescendo, né? O investidor com custo menor aqui, o dono do mercado, como o Davi nos falou aqui, vai poder tomar também para o Brasil crescer, é outro mundo, né? Agora a gente vai virar de novo o paraíso dos rentistas. Você se lembra no Brasil que a gente tinha taxa de juros aqui beirando 2, 3, até vezes taxa negativa, como a gente vivia? Acabou, agora todo o pessoal que é mais conservador vai deixar o dinheiro no banco, querido. Vale mais a pena tu deixar o dinheiro parado no banco do que investir no teu país para ele crescer. Esse é o sistema autofágico dessa visão econômica mais vinculada à esquerda, que faz o Estado ficar cada vez maior, diminuindo as possibilidades de ganhos necessários por parte da atividade econômica, do livre comércio e da autorregulação da vida do empresário, William. Eu fico imaginando, Davi, como é a aventura de viver nesse mundo que vocês vivem. Nós conversamos aí com o economista e sócio do Valor Investimentos, Davi Leles. Davi, obrigado pela gentileza do bate-papo e pelos esclarecimentos. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite.